Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com a amada igreja. Amém. Eu eduquei os meus 2 filhos a pedirem bênção. Não parece, eu não sou tão velho assim, não é mesmo? E eu ensinei eles a pedirem bênção para mim. E eles pedem. Tem dia que às vezes eles dão uma esquecida, porque isso é um costume dos mais antigos, né? Ensinar os filhos a pedir bênção. E aí eu falo assim para eles, a bênção não é minha, a bênção é sua, a bênção é de vocês. E se vocês não aceitam, o problema não é meu, o problema é de vocês. Aí os 2 pedem, bênção, pai. Então a mesma coisa com a graça de Deus e a paz do Senhor a vocês. Quando vocês dizem amém, a igreja está dizendo o quê? Assim seja, que venha a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo ao meu coração, à minha vida, à minha família, à minha casa. Amém? E eu gostaria de hoje estar conversando com vocês. Eu dei o título, né? Coloca o título para mim. Abram as vossas Bíblias no livro de Êxodo. Vocês vão vou pedir perdão aos irmãos, que hoje, infelizmente, eu não consegui trazer a ministração de forma a acompanhar ali, porque na minha casa está sem energia desde o dia da chuva com vento, foi sexta-feira, né? Sem energia, e a Enel falou, até terça não vai ter energia. Então a gente tem que se contentar. E o título é Como ter a proposta de ser um escravo. Não é isso? Vamos aprender um pouco da palavra do Senhor. Antes de nós, Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Êxodo, capítulo 8, versículo 25. Esse é um primeiro versículo que nós estaremos lendo durante a ministração. Eu não vou conseguir ler tudo sem estar explicando. Então só vou ler esse e vou estar ensinando a igreja. Diz a palavra do Senhor assim: chamou o faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra. Respondeu Moisés: não convém que façamos assim, porque ofereceríamos ao Senhor, nosso Deus, sacrifícios abomináveis aos egípcios. Eis que se oferecermos tais sacrifícios perante os seus olhos, não nos apedrejarão eles? Temos de ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como Ele nos disser. Então disse Faraó: deixar-vos-ei ir para que ofereçais sacrifícios ao Senhor, vosso Deus, no deserto, somente que saindo não vades muito longe, orai também por mim. Oremos pela palavra do Senhor. Grandioso Deus, esta palavra não é de sabedoria humana e não é da minha parte como pessoa, a tua igreja. E sim, Senhor, é o seu ensinamento que vá a todos que aqui estão e que todos que ouvirem esta tua palavra, para que se libertem dessa proposta, para que se libertem da escravidão do pecado, para que estejam diante de ti. Fala, Senhor amado, com a tua igreja. Faça com que este vaso diminua e que a tua glória resplandeça a todos. Que o teu Santo Espírito, grandioso Deus, venha envolver a tua igreja, dando discernimento e entendimento do teu ensino, da tua palavra. Em nome de Cristo Jesus eu lhe peço e agradeço. Amém. Me permitam, antes de iniciar a ministração, o objetivo, trazer à memória dos que conhecem como Israel chegou a essa situação. Israel, hebreus, judeus, é o
povo escolhido de Deus. E neste momento Israel estava escravo dos egípcios, que então tinham seu governante como chamado Faraó. Por que eles chegaram a ser escravos do Egito? Vamos recapitular. Aos que conhecem, vamos recapitular. Aos que não conhecem, que saibam que Israel era um povo livre. Israel era um povo que tinha como seu Deus um único Senhor, Salvador. E ele, então, servia a si mesmo e a esse Deus, não ao outro homem. E num momento de fraqueza, devido a alguns irmãos venderem ao seu irmão como escravo para o Egito, no momento de fome da terra, todos estavam indo para o Egito pegar alimentos. E José, que então era governante do Egito, o irmão vendido de seus irmãos judeus, já grande, chama o povo de Israel para vir morar no Egito. Então esse povo de Israel vem morar a convite de José, então governante, e lá começa a prosperar numa terra que não era ordenada por Deus. Estava prosperando porque a bênção de Deus acompanha aquele que é de Deus. Mesmo que esteja num lugar que ainda assim não é dessa prosperidade. E cresceram, e cresceram, e cresceram, mesmo sem essa ordenança de Deus mandar para lá. E então começou a dar cobiça aos olhos dos homens, dizendo o seguinte: este povo que está aqui na terra do Egito, os egípcios então falaram, falou, está crescendo muito, está sendo muito próspero, tem muitos filhos, daqui a pouco eles serão mais numerosos do que nós. Vamos submetê-los, vamos colocá-los em algemas, vamos escravizá-los. Neste momento, o governo do Egito, então conhecido como seu governante Faraó, determina que os judeus eram seus escravos. Alguém sabe então dizer na sua própria mente o que vem a ser um escravo? Escravo é aquela pessoa que é submetida a serviços degradantes, sem a opção de dizer sim ou não, sem ter a liberdade de ir e vir para prestar serviços em benefício a uma outra pessoa. O escravo, ele não tem o poder de dizer sim e não tem o poder de dizer não. Então, neste momento, o povo de Israel fica escravo por mais de século ao povo do Egito. Então, ainda prosperando a história até chegar aqui, Deus, através da sua promessa, chama Moisés. E Moisés estava fugido, porque tinha assassinado um egípcio. Fugido, chama Moisés e fala, Moisés, volta lá para o Egito e vai libertar o meu povo. Volta lá no Egito, fala com o Faraó, que eu quero que ele liberte o meu povo para que me sirva no deserto, para que vá à terra que eu mandei. Porque a terra que eu mandei não foi lá. É na terra que eu mandarei. Só que a ganância humana não permite com que isso ocorra. Portanto, há escravidão. Então, neste momento, após as pragas que todos conhecem, a praga do Egito, do rio Nilo, né? Depois, após a quarta praga, Moisés vai e diz ao faraó, como nós lemos aqui, ofereceis sacrifício ao vosso Deus nesta terra. É a primeira proposta velada de todos que querem continuar a ser escravo. Quando essa proposta não é somente quando você aceita Jesus. Essa proposta não é quando você somente
aceita estar na igreja. Essa proposta, ela é contínua. Essa proposta é diária. E nós precisamos ter essa percepção do que o mundo, aqui, tipificado em Faraó, faz todos os dias com as nossas vidas. Estava conversando hoje com os meus filhos, estava falando para ele, olha, vamos para a igreja? E eles escaparam hoje. Escaparam porque não tinha energia em casa. Aí acabaram ficando com a avó, né? Não tinha como se arrumar, ficou um pouco difícil pegar 2 adolescentes e trazer na marra. Mas eu deixei claro uma mensagem. Falou, olha, eu faço de tudo para mostrar a vocês o caminho da verdade. Eis que vai chegar um dia que eu não estarei mais ao seu lado. Eis que eu ainda posso estar vivo, mas você vai estar longe. Vai estar passando por problemas e aflições. E se você ao menos não souber aonde voltar para ter a paz e o discernimento de como resolver os seus problemas, então eu falhei como pai. Então, nós estamos aqui hoje para ter esse discernimento de que o Faraó, que é o mundo, que é o tipificado como Satanás nessa história, ele faz essa proposta todos os dias para nós. A primeira proposta para a sua escravidão é quando o Faraó diz assim, ide, sacrificai ao vosso Deus, mas aonde? Nesta terra. Faraó faz a proposta para Moisés, olha, você que é de Deus, sirva ao seu Senhor, mas não é para sair daqui. Fica aqui sobre a minha influência, fica aqui sobre a minha tutela, fica aqui sobre as minhas regras e a minha lei. Aceite isso. Então você vai sacrificar a Deus do jeito que você quer. Mas aqui, você não precisa mudar. Você não tem a necessidade de mudar de vestimenta. Às vezes, você não tem necessidade de mudar a sua forma de falar. Você não tem necessidade, às vezes, de ser gentil, de ser amoroso, de ser carinhoso, de ser afetuoso, de tratar bem a pessoa. Não. Basta você dizer que é. Você não precisa? Basta dizer. Você diz que serve ao seu Deus, mas continua aqui nesta terra como o mesmo. Não precisa mudar de nada, não. Eu lembro quando eu pergunto para a minha família, porque eu sou o único evangélico da minha família. Eu pergunto assim, mãe, que religião que você é? O que a maioria responde? Sou católico. E aí eu pergunto, mas o que é ser católico? Eu pergunto, o que é ser servo do Senhor? Eu não estou perguntando o que é ser evangélico. Eu estou perguntando o que é ser servo do Senhor. O que é você entender que você serve um Deus Altíssimo? O que é você compreender que é sacrificar a Deus num lugar santo, num lugar separado, num lugar onde Deus diz para todos nós, e diz aqui ao povo dele, para que sirva a Deus num lugar que Ele determina onde é. Não somos nós que determinamos, é Deus. Não somos nós que damos a direção, é Deus. Não somos nós que criamos as regras, é Deus. E muitos servem a Deus sob a tutela de Faraó. Esta é a primeira proposta para você se tornar escravo. Sirva a Deus sobre a tutela na terra de Faraó. Você continuará e será escravo. A segunda proposta de Faraó, para que todos leiam comigo, está em 8:28. Êxodo 8:28. Coloca para mim na tela para nós lermos junto com a igreja. Disse Faraó. Então disse Faraó, deixar-vos-ei ir,
para que ofereçais sacrifícios ao Senhor vosso Deus no deserto. Continuamos. 8:28 e o 29. Então respondeu-lhe Moisés: eis que saio da tua presença e orarei ao Senhor amanhã. Estes enxames de moscas se retirarão de Faraó, dos seus oficiais e do seu povo. Somente que Faraó não mais me engane, não deixando ir o povo para que ofereça sacrifícios ao Senhor. Veja, o Faraó diz assim: deixo você ir para que sacrifique ao Senhor no deserto. Mas também ora para mim. Mas Moisés pegou algo de enganoso na segunda proposta da escravidão. Ele está dizendo o seguinte: vai e sacrifique, e fique aonde? Isto significa no limite. Vá ao deserto, vá ali próximo, e sirva a Deus perto de mim. Você serve a Deus, mas ao mesmo tempo, volte para casa. Volte para o Egito. Você serve a Deus e esteja também orando por mim, para que eu permaneça. Gente, eu vi isso acontecer, me perdoe trazer um pouco desse assunto, ao tema do aborto. Nós que creiamos na vida eterna de Cristo Jesus, tenho a convicção plena de que somos determinantemente contra o aborto. E eu vi vários e vários pastores sendo favoráveis ao aborto. Eu exerço a função de advogado e na lei se permite ainda 3 opções para que se faça o aborto. Porém, ainda essas 3 opções, há a opção de não fazer o aborto. Então é como se eu estivesse sacrificando e estando na limiar com o faraó, orando ao benefício das coisas que Faraó faz. Ele diz: vai ao deserto, mas volte. Não esteja longe. Não rompa comigo. Fique comigo. Então tá bom, vá para o deserto. Aí no outro dia você volta. No outro dia você fica aqui comigo, na minha casa. Coma comigo. Surta a sua influência. Não deixe o seu pecado, não. Volte aqui comigo. Então, o que Faraó entende com isso? Que ainda que nós tenhamos a roupagem de servo do Senhor, ainda que nós vamos à igreja dizer que somos servos do Senhor, voltamos para o mundo ao sairmos desta porta. Ainda que nós permaneçamos como servo do Senhor, aceitamos viver no lodo do chiqueiro. E ainda alguns dizem assim: não, mas a gente precisa estar aqui, conviver aqui, para poder levar a palavra. Será? Será que a palavra do Senhor depende de nós para transformar uma pessoa? Ou será que é o poder de Deus que vai direto ao coração de cada um que ouve a palavra? Será que é nós, seres do Senhor, pessoas, temos o poder de transformar alguém? Jamais. Jamais. Eu tenho um amigo bem interessante, que ele diz assim, que ele vai casar, ele está solteiro, que ele vai casar. Mas, irmãos, ele força a pregação com quem ele sai. Ele insiste na crença de uma namorada
para que sirva ao Senhor. Eu acho super interessante isso. Porque eu dei a instrução para ele para trazer a ilustração da segunda proposta. Eu falei assim, meu amigo, viva a tua vida testemunhando de Cristo. Não permaneça no lodo e deixa ela ver se você é diferente ou não. Permita com que a sua futura esposa se converta por Deus e não por você. Porque eu tenho experiência de vida, que quando a pessoa não se converte por Deus, possa ficar mais de 20 anos na igreja. Um dia, vai se revelar que não houve a conversão verdadeira. E então, quem vai ganhar? Faraó. Quem vai ganhar? É o mundo. E nós continuamos sendo escravos. A segunda proposta é essa. A segunda proposta para que nós ficamos como escravo, é permanecer dizendo que é de Deus na casa de Faraó, na terra de Faraó. Isso não é aceitável para aqueles que servem ao Senhor. Não digo para que utilize do extremismo, mas eu digo, você, saia da presença do mal. Saia da presença do mal. A terceira proposta para que nós possamos ainda continuar como escravos, diz lá em Êxodo, capítulo 10, versículo 8 ao 11. 10, Êxodo, capítulo 10, versículo 8 ao 11. Leiamos a palavra do Senhor comigo. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó. E este lhes disse, ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Respondeu-lhes Moisés, havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos e com os filhos e com as filhas e com os nossos rebanhos e com os gados, havemos de ir porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes Faraó, seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir e as crianças. Vede, pois tendes conosco más intenções. Bom, aqui a segunda proposta do mundo é com que você, para ter a sua liberdade, você vá sozinho. Está incutido, principalmente na cabeça dos homens, que está sendo atacada constantemente pelo que nós chamamos de feminismo. Quem nunca ouviu? Não é isso? Hoje o feminismo ensoberbece tanto o que se diz, entre aspas, o direito da mulher, que ataca tanto os maus exemplos de homem, mas generalizam a conduta de todos, que hoje está mais fácil ser um homem solteiro do que casado. Como advogado, então, do mundo, posso dizer tranquilamente. O homem casa, trabalha a vida toda, não é isso? E por um deslize lá na frente, seja dele ou dela, ainda quando sai sem absolutamente nada, pagando pensão, não tendo onde morar, e sai sem esperança absoluta nenhuma. E se falar para ele casar de novo, ele corre. A maioria hoje está sendo assim. E aqui Faraó está falando, olha, para você ser livre, vá sozinho. Deixe os que você ama aqui comigo. Eu vou cuidando. Deixe os seus filhos aqui comigo. Deixe as suas mulheres aqui comigo. Quando eu falo mulher, é mãe, irmã, prima, toda aquela parentela que você ama. O Faraó vem e fala, olha, fica aqui comigo. Qual é a consequência disso?
Como pode um homem ou uma mulher servir a Deus sozinho? Como pode um homem ou uma mulher estar na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo sozinho, sem os seus entes queridos, sem entender que nós servimos ao próximo, principalmente os que estão na fé e os que vivem conosco? Como entender que podemos ser livres da escravidão sozinhos? Não tem como. E vocês analisam que essa proposta de Faraó, ela é velada. Ela não diz para que você não sirva a Deus. Ele fala simplesmente novamente, não, vai servir, mas vai sozinho. Deixa a sua família aqui comigo. Não precisa levá-los. Vai lá, serve a Deus e volta. Será que é isso que Deus quer de nós? Será que é isso que Deus deseja com que nós passamos neste momento que Ele nos destina o nosso legado? Estava conversando ao vir à igreja e estava relembrando, eu não posso abandonar meu filho. Tem coisa mais... Quem trabalha com jovens aqui? A irmã trabalha com jovens? Não? Olha, quem trabalha com jovens vai me entender. Eu tenho uma menina de 11, está para completar 12, e um menino de 14. Pré-adolescência. Conflito de geração. É a coisa mais difícil do mundo lidar com jovem. Posso lhe dizer que 95% dos pais, quando se separam, pais, eu digo pai, homem, abandonam os seus filhos. Larga. Vai embora. E alguns pais ainda casados também largam a educação dos seus filhos. Não acompanham a internet, não se dão ao luxo de às vezes deixar de cumprir uma tarefa pessoal sua para estar com os seus filhos. Então abandona. Aonde fica a parentela? No mundo. Onde ficam os filhos? No mundo. E será que Deus nos chamou para isso? Ou será que... Hoje eu peguei meus 2 filhos também e fui ver meu tio. Já fazia um tempo. E os 2 então perguntam, mas papai, por que a gente vai ver o tio lá? Que eles não lembram do tio. É tio avô deles. E aí, o que eu explico para um adolescente entender isso? O que será que nós conseguimos explicar para nós mesmos quando saímos da nossa igreja, quando saímos do conforto da nossa casa, para ir poder visitar um enfermo que precisa da palavra do Senhor? O que nós fazemos então? Como entender isso? Quando nós saímos da nossa casa para ir vermos um irmão, uma irmã, a família de Cristo, a sua família de sangue. Isso tem um sentimento, tem um significado, tem uma transformação, primeiro em si mesmo, porque você está para servir, você mostra a importância. E eu posso traduzir a minha visita, a felicidade do meu tio em me ver, em dizer quando eu falei, tio, eu preciso ir agora, e ele fala, então, obrigado por ter vindo me ver. Tem valor isso? Tem valor quando você sai da sua casa, num domingo, num sábado, então vai visitar um enfermo que está pedindo para ouvir a palavra do Senhor, ouvir uma oração que é para sair da sua boca. E sabe por que isso acontece? Porque você é liberto. Você quando faz isso, porque você é liberto, porque você entende o significado da ação de Deus na tua vida e na vida daquele que vai receber essa bênção. Agora, quando você é escravo, você não tem liberdade. Você é escravo do fogão, escravo da sua tarefa, escravo do seu serviço, escravo da sua agenda egoísta. Você é escravo. Quando você é escravo, você não tem vontade. Você não consegue entender. O escravo não tem o discernimento para poder entender o porquê ajudar o próximo. E é isso que Faraó quer. Que nós continuamos a não entender o que Deus quer dessa liberdade para nós. Principalmente
aos mais velhos. Jovens hoje não visitam os mais velhos. Por quê? O que acontece? Não conseguem os pais transmitir este legado de carinho e amor para com os que foram mais velhos? São escravos do celular, são escravos do computador, são escravos dos jogos? Ou será que nós temos que ter essa força de falar para Faraó, olha, nossos filhos não vão ficar, nossos avós não vão ficar, nossos pais não vão ficar, nossos primos, sobrinhos não vão ficar, nossos irmãos da igreja não vão ficar, eles vão conosco servir a Deus. Mas só fala não para Faraó, para quem não quer ser escravo. Aquele que quer continuar sendo escravo, esse fala, não, tá bom, eu vou deixar tudo aqui com você, você toma conta bem, mas eu vou lá e já volto. Eu vou lá e já volto. Essa é a terceira proposta para você continuar escravo. A quarta proposta está em Êxodo 10, 24. Leiam comigo. 10, 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse, ide, servir ao Senhor. Fiquem somente os vossos rebanhos e o vosso gado, as vossas crianças irão também convosco. Agora pode ir. Respondeu Moisés, também tu nos tens de dar em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Pensem na proposta que o mundo faz conosco. Eu já vi muita gente servir ao Senhor, mas quando está com a abastança do mercado, quando está com a abastança de um salário gordo e grande, quando está com a abastança da família toda reunida ao seu redor, com material, com carro, e muitos estão buscando ao Senhor somente no material. Somente no material. E muitos, ainda que ganhem do Senhor a vida material, utilizam não para servir ao Senhor. Esse também é a proposta para que nós sejamos escravos. O escravo não tem domínio de si mesmo. Parece que não tem limite. Por quê? Porque tudo que ele tem é de Faraó. Mas você fala, irmão, pode ser eu na igreja, eu, minha esposa, filhos, todo mundo na igreja, eu ainda posso ser escravo? Pode. Porque para nós sermos libertos, temos que ser libertos dessas 4 propostas de Israel. De Faraó. E Faraó aqui está falando, olha, então tá bom, vai, serve ao seu Senhor, mas assim, tudo que você tem, todo o seu trabalho, todo o seu tempo, todo o seu dinheiro, todo o seu salário, não usa para Deus não, deixa aqui comigo. Vai lá, serve, mas deixa aqui. Deixa o seu gado, deixa o seu leite. O que o Faraó quer com isso? O que o mundo quer com isso? Apertar na necessidade. Realmente saber se aqueles que são livres também têm essa convicção de que servir a Deus é como o Salmo 23. Lembram do Salmo 23? Das ovelhas? Da outra pregação? O Senhor é o meu pastor. A tradução melhor seria assim, e tenho certeza de que nada vai me faltar. Nada. Não importa o que aconteça, nada vai me faltar. Ainda que eu tenha necessidade, eu sei que é momentânea e que Deus vai me prover. E que tudo que eu tenho vai servir ao Senhor. E que tudo que Deus me dá vai para o Senhor. Essa convicção, essa plena liberdade de tomar essa decisão, faz com que nós deixamos de ser escravos. Então, livres, podemos estar servindo a Deus na terra prometida dele.
desde que entendamos que o Senhor está aqui para nos libertar. A palavra do Senhor diz e nos instrui sempre: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não deixamos ninguém para trás. Não deixamos ninguém para trás. Tudo que temos serve ao Senhor. Não deixamos nada que Faraó nos toque. Também não deixamos de estar no lugar santo de Deus para adorar a Ele. Não é na minha casa que adoramos ao Senhor. Não é comigo sozinho no YouTube que adoramos ao Senhor. Eu sei que na pandemia muitos adotaram isso. Às vezes precisava. Mas é na confraternização das ovelhas que se adora ao Senhor. Não é sozinho. É buscando as ovelhas do Senhor. É sabendo que nós, que somos livres, temos a opção de ir e vir e tomar essa decisão. Sem que deixamos de ser escravos de Faraó, deste mundo que aí fora está. Não deixamos nada para Faraó. Deus fala: vá e vá com tudo que você tem. Se transforme. Esteja na minha presença para me adorar. E é do jeito que eu quero, diz o Senhor. O Senhor não fala que é do nosso jeito. É do jeito dele. Deus quer do jeito dele. Não é nós que decidimos o que temos que estar fazendo e como fazer. Não, é Deus. Deus fala conosco como Ele quer e como deve ser feito. Então, entendamos que somente assim vamos ser livres. Livres, totalmente livres em Cristo Jesus. Cristo tinha todo o poder do mundo. E eis que ele fala para um dos apóstolos assim: mas por que você fez isso? Você acha que eu não tinha o poder de chamar os anjos do Senhor e acabar com tudo aqui? Mas ele era livre para tomar a decisão de cumprir a palavra do Senhor, de cumprir o que Deus determinou para ele. Ele tinha o poder de tudo, de fulminar qualquer um que estava lá. Trouxe à vida o que estava morto. Mas ainda assim, ele era livre para tomar a decisão de servir ao Senhor do jeito que o Senhor determina. Não do nosso jeito, é do jeito que Deus determina para nós. E com isso, sem deixar nada para trás. Vai tudo. Quando decidimos servir ao Senhor, vai a casa, vai a família, vai os bens, vai o trabalho, vai o relacionamento, vai tudo. Nada fica para trás. Porque a promessa de Deus para os seus, ela é completa, ela é abundante, ela transborda. O azeite sai e jorra do jarro. Ele mostra, o Senhor mostra para os seus: aqui você é o meu selado. Amém? Se desvencilhem do que Satanás faz conosco todos os dias. Essas propostas vêm todos os dias, a todos os momentos. Essa proposta vem quase sempre para nós. Sejamos fortes, sejamos conhecedores da palavra do Senhor. E entendamos a astúcia do mundo para nos arrancar da presença do Senhor. Não permitamos com que isso ocorra em nossas vidas. E ainda, como eu falei aos meus filhos, digo à igreja, ainda assim, se ainda assim, em algum item aqui, nós possamos cair, sabeis que nós temos um advogado lá nos céus, e que este advogado é grande, poderoso, intercessor diante de Deus, o juiz, que ele vai interceder por você. E volte, como foi falado aos meus filhos, volte, porque você sabe o caminho. Hoje você sai aqui da igreja sabendo aonde você volta quando está caído. Você sabe, o dia que ninguém estiver ao seu lado, você sabe que um vai estar ao seu lado, que é Deus.
E Deus vai estar carregando você no momento que você acha que você está sozinho. As pegadas da areia é de Deus, não são nossas. É Deus nos carregando. Porque nós sabemos que aqui é na casa de Deus que ouvimos a palavra que nos livra da escravidão. Amém? Que a palavra vá ao encontro da igreja, e eu convido vocês a estarem orando comigo, entregando a palavra ao presbítero. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus, em nome de Cristo Jesus. Senhor, que esta palavra vá ao encontro da tua igreja, na necessidade de cada um que ouvir ela, a necessidade de cada um que aqui está. Peço para que tu proteja a família, peço para que tu proteja as nossas crianças, as nossas mulheres, os nossos homens. Peço para que o Senhor, grandioso Deus, fortaleça a comunhão e a união da igreja, para que nós possamos, Senhor, lhe servir conforme a tua vontade e não a nossa. Possamos servir, Senhor, conforme o teu desejo e não o desejo de Faraó. E possamos, grandioso Deus, sempre estar presente diante de ti, guiando-se pelas tuas veredas, Senhor, conhecendo a tua palavra pouco a pouco, mas que ela seja sempre mastigada e alimentada em nossos corações, e que nossa alma, Senhor, sempre esteja derretida diante de ti, derretida de humildade, para que o seu nome seja exaltado em cada ato de nossas vidas. Isso eu lhe peço, grandioso Deus, nos auxilie, nos ajude e nos fortaleça diante de ti. Em Cristo Jesus eu lhe peço e agradeço. Amém.